Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Lemos no profeta Isaías: não tenhas medo, que eu estou contigo. Não te assustes, que sou o teu Deus. Eu te dou coragem, te ajudo, te seguro com a minha mão vitoriosa. Ontem, uma aula que eu fiz começou com um assunto interessante, uma teoria dos 4 estágios da competência. Interessante. O primeiro estágio é a incompetência inconsciente. O cara é ruim e nem se dá conta disso, né? O segundo estágio é o da incompetência consciente. O terceiro é o da competência consciente. E o quarto da competência inconsciente. Como assim, né? O que isso quer dizer? É interessante, no fundo, o que eu quero chegar é na competência, não é nem na competência consciente, mas na competência inconsciente. Eu quero voltar para a inconsciência, que a coisa simplesmente flua. O que é a virtude? Quando a gente atinge a virtude, a gente atinge uma certa fluidez no agir bom. A gente age bem e quase não se dá conta daquilo. Começa com a incompetência inconsciente. O cara faz tudo errado. Aí começa a ter formação, começa a se dar conta, assiste uma aula, olha, isso aqui, tua vida não está muito legal, poderia melhorar nisso, poderia melhorar aquilo. Então ele ganha consciência, mas ele não consegue fazer diferente. Ainda é desordenado, ainda é preguiçoso, ainda é glutão, não sei. Com luta ele começa já a ser capaz de fazer com um esforço tremendo, porque tem que ir contra todo um hábito de anos de vida, quem sabe, para se vencer naquilo outro. É a competência consciente que exige um esforço contínuo, até uma hora atingir a competência inconsciente, que a pessoa faz o que é certo e nem se dá muita conta daquilo, quase que acontece sozinha. Daí que se diz que os hábitos constroem em nós como que uma segunda natureza. O que é a natureza? A zebrinha tem a natureza dela, existe a natureza humana. É aquilo que me faz agir como um ser humano, como uma zebra, como um pássaro, a natureza, né? Os hábitos é como que dão para a pessoa como que uns outros instintos reconfiguram a máquina, digamos assim. E aquilo, quando a pessoa está habituada, aquilo flui de uma maneira espontânea, sem pensar muito. Eu escolho, através da luta, criar outros instintos, outros impulsos primários que eu experimento, de dizer a verdade, de me alimentar bem, de cuidar disso aqui, ou não, né? Se a virtude é um hábito bom, o vício um hábito ruim. Mais do que as virtudes, a gente está meditando uma sequência de meditações sobre os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. Justamente Santo Tomás de Aquino descreve os dons como instinctum Dei. Instinctum Dei. Uma instigação direta de Deus. Instinctum, no latim, lógico, da palavra latina instinctum, é de onde vem a palavra portuguesa, instinto, mas mais propriamente significa, se traduziria como uma instigação, um impulso. Instinctum Dei, Deus me dá ali um impulso que é mais ou menos o que é o instinto que a gente experimenta, no instinto, sei lá, de brigar, de fugir, de comer um negócio, né, de dormir, esses instintos que a gente tem, o instinto sexual, né, uma força que eu sinto dentro de mim, que me arrasta numa direção, me afasta daquele objeto, né. Os dons do Espírito Santo têm algo parecido com isso, que tem algo parecido com a virtude, né, esse impulso por agir de uma determinada maneira. Só que é diferente o dom da virtude, por quê? Porque o dom, isso vem diretamente do Espírito Santo
e sobrepassa a virtude, me faz ser capaz de agir de uma maneira que vai mais além do que seriam as minhas capacidades humanas. Os dons são assim, dão uma força, um impulso, capacidade de ir mais além. E que tem algo parecido, continua tendo algo parecido ao instinto em si. Já meditamos os dois primeiros dons, o dom do temor, que me leva a fugir daquilo que vai me fazer mal. Lembra, tem a ver com o instinto de fuga. Meditamos no dom da fortaleza, que tem a ver com o instinto do ataque, que me leva a enfrentar o que eu tenho que enfrentar. Esse é o dom da fortaleza, com uma força que me vem ali do Espírito Santo. E hoje eu queria falar de um terceiro dom, que, segundo diz Santo Tomás de Aquino, esses dois primeiros têm a ver com a nossa relação com o bem. Fugir daquilo que me faz mal ou lutar por aquilo que me faz bem. Agora tem um terceiro que tem a ver com a nossa relação com os outros, que é o dom que eu queria refletir sobre hoje, que é o dom da piedade. O dom da piedade. Piedade é uma palavra muito rica de significado. Uma definição que me deparei preparando essa meditação diz que a piedade é um sentimento de devoção para com aqueles a quem o homem está ligado por natureza, sejam eles pais, filhos, parentes. Devoção aos meus pais, devoção aos meus primos, de uma maneira, por extensão, devoção ao meu país, à minha cidade, esse grupo a quem eu pertenço. Já um personagem da literatura antiga que era marcado pela sua piedade era Enéas, ligado até à história da fundação de Roma. A Eneida narra isso, né? Sobrevivente lá de Troia, que viaja e tal, depois do final da guerra de Troia. E ele era um homem caracterizado por ser piedoso, nesse sentido de estar muito ligado às suas tradições, aos seus ancestrais. E isso, e a sua pátria e a sua família, isso no espírito romano se estendia e quase que se confundia até com a religião. Em grande parte do mundo a religião nasce quase, várias religiões nascem dessa coisa do culto aos ancestrais, da memória dos meus avós que já faleceram. Então essa conexão com ele está ligada à conexão no fundo com a religião, a vivência da religião. Daí que piedade se fala tanto ser uma atitude piedosa com alguém, misericordiosa, ser uma atitude, ser um filho piedoso que trata bem os seus pais, mas também usa relacionado a Deus. Também volta para Deus. Né? De todos os modos, é um conceito que está muito ligado à ideia de conexão. Capacidade de me conectar com os outros, sentir-me unido a uma pessoa ou outra. Isso tem a ver com a piedade. E que é um instinto também muito, muito forte, né? Essa coisa do grupo, essa coisa da identificação. Ser capaz de me identificar, me sentir unido àquela pessoa, àquela outra. São Gregório Magno, ele dá uma definição interessante, ele diz que o Espírito Santo dá a piedade contra a dureza de coração. O que quer combater a piedade? A dureza de coração. E eu penso, não sei, né, um bicho, um feroz, um leão, uma coisa assim, um lobo, mas quando ele vê o filhotinho lá, os lobinhos, os leõezinhos, né? E ele como que não é feroz, ali ele protege, se ativa um outro instinto. Aqui é meu, isso aqui eu tenho que defender. Ele deixa de ser aquele feroz que é perigoso, que vai estraçalhar, não, porque é da minha galera, do meu grupo, né? Então, é interessante, até via num curso desses, partes do cérebro que se ativam quando pensam para a gente pensar num amigo muito próximo, ou num irmão, são as mesmas partes que se ativam quando eu estou pensando em mim mesmo. Interessante, né? Até em termos assim de atividade cerebral, há uma conexão muito intensa. Quando alguém é próximo a mim, eu sinto como que uma extensão do eu, da minha identidade. E agora isso não ocorre com todo mundo. Ok, né? Um ser humano, já vou entender que é mais próximo a mim. A gente fala até ter uma atitude humana, não ser um animal, não ser um robô, porque o robô é outra coisa, outra espécie, né? Um animal é outra coisa. Ser humano significa me dar conta, me compadecer, né? Uma atitude humanitária, ter essa capacidade de conexão. Mas mesmo entre os seres humanos, a gente, desde os primórdios, a gente poderia pensar,
está acostumado a viver em grupos diferentes e muitas vezes conflitivos. Nós e eles. Tem uma música do Pink Floyd, Us and Them, aqui do nosso lado, inimigo, amigo. Então eu odeio e protejo, luto, mato e alimento. Esse grupo, essa divisão assim, né? Quem que é do meu pessoal, quem que não é. E, portanto, a piedade tem a ver com a extensão do nós, com quem eu me sinto ligado. E é um componente instintivo muito forte. Li um livro sobre isso, influência social e persuasão, e ele explora esse princípio, como isso nas vendas se explora, ele fala como é que usam isso até para nos convencer. E ele disse que ele usou isso uma hora, tinha que pedir um questionário tanto para os alunos de psicologia que estudavam com ele, mas queria comparar com a resposta dos pais deles. Então queria que eles levassem para casa e respondessem também. Que os alunos respondessem, ele disse, é fácil, numa aula lá, senta aí e responde. Beleza, né? Agora os pais não é tão simples assim. Em geral, o engajamento dos pais nesse tipo de coisa é 20%, ele dizia. Pede para responder, para vir numa reunião, bem, não é todo mundo que vem, porque tem o trabalho, que tem tantas coisas, não se motiva. Mas ele teve a ideia, não, então vou oferecer, vai ganhar 1 ponto na próxima prova, aquele aluno cujo pai respondeu o formulário inteiro. E ele falou, olha, dos 163, 159 responderam o formulário, 97%. Ele ficou, funciona esse negócio, né? E ele disse, com o tempo eu me dei conta que poderia ter uma eficácia até maior se eu tivesse pedido para os avós responderem. Aí, dos 163, 162 iam devolver o formulário, e o que não devolveu é que o vovô ficou tão empolgado que ele foi correndo pro correio e teve um infarto e está no hospital agora, porque queria ajudar o netinho. Porque a identificação, né, a capacidade do avô de sacrificar pelo neto é um negócio assim, né? Fora, né? E aquilo ficou, chamou muita atenção, né? Como quando há essa conexão, isso me faz ser capaz de fazer grandes coisas pelos outros. Quando eu sinto que não é carne da minha carne, é meu amigo, é meu próximo. Conta um caso interessante também na Segunda Guerra. Os nazistas, os alemães, eram aliados dos japoneses e havia uma comunidade judaica no Japão razoável. E os nazistas começaram a fazer pressão lá com seus aliados japoneses. Olha, esse pessoal aí não está com nada, manda eles aqui pra gente, a gente dá um jeito nesse negócio. E os líderes japoneses uma hora chamaram os representantes da comunidade judaica, que levava séculos lá, e colocaram para eles 2 perguntas. Olha, por que os alemães odeiam vocês tanto? Primeira pergunta. A segunda pergunta, por que a gente não deve entregar vocês para os nossos aliados alemães? Aí tinha um rabino lá bem malandrinho e versado nessas coisas de relações humanas. Ele deu 2 respostas. Por que os alemães nos odeiam? Porque nós somos asiáticos. Interessante, né? Os alemães são europeus, né? Palestina, né? Ásia, né? Ásia Menor, ali, Ásia, Oriente Médio. Porque nós somos asiáticos. Por que vocês não devem nos entregar para os alemães? Porque quando acabar a guerra, os alemães vão embora. E a gente vai continuar aqui com vocês como a gente já está há tantos anos. Com essas 2 respostas, os japoneses falaram, não, então fica tranquilo, a gente não vai fazer nada com vocês, e assim foi. Qual foi a linha? Ao invés de ficar explicando origens históricas, toda a perseguição dos judeus ao longo da Idade Média, isso aí, por que odeiam tanto? Complicado, né? Porque nós somos como vocês, nós somos asiáticos como vocês, entendeu? Então eles não gostam do diferente, eles nos rejeitam por isso. Então eles se fizeram próximos dos japoneses. Nós somos aqui, somos parceiros. Eles são diferentes. Então eu vou proteger os meus parceiros e não vou entregar na mão dos diferentes. E aquilo funcionou. Interessante, né? Então, ajuda a gente a pensar nisso, como o Espírito Santo, com o dono da piedade, dá como que esse argumento, esse empurrãozinho. Os japoneses precisaram de uma argumentaçãozinha ali do cara, né, para conseguir entender aquilo e rejeitar essa proposta dos nazistas lá. E o Espírito Santo nos dá esse empurrãozinho para que eu seja capaz de enxergar, viver essa proximidade, sentir próximo de Deus e dos outros. Quando o Santo Tomás explica os vários dons, ele explica sempre em duplas. O dom do temor tem a ver com o dom da fortaleza. Ter medo do que eu devo ter medo, não ter medo do que eu devo ter medo. E os outros 4 dons também são 2 duplas que ele explica.
Agora, como são 7 dons, não dá para fazer, tem que sobrar alguém, né? E o que sobra é o dom da piedade. Mas a piedade é um dom, em certo sentido, duplo. Porque, no fundo, tem uma piedade que diz respeito às pessoas próximas a mim, aos outros seres humanos, e tem a piedade com relação a Deus. Já Jesus, quando ele fala, né, o duplo mandamento do amor: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E daí vem até os 2 conceitos assim, mais corriqueiros que a gente usa para essa palavra. A gente fala, tem piedade de mim, que a gente está falando, tem misericórdia, a pessoa impiedosa, né, passou por cima ali. Essa sinônimo de misericórdia e compreensão. Piedade é sinônimo disso. Agora, a piedade também é sinônimo de devoção a Deus. Né? Uma menina muito piedosa, que significa que ela reza, que ela vai lá na missa, né? É um ambiente ali, uma paróquia piedosa, as pessoas são devotas e rezam com carinho, tem carinho, eucaristia, isso também significa a piedade, não é verdade? As práticas de piedade. Então vamos pensar agora, terminando a meditação, nesses 2 âmbitos. Primeiro, piedade com o próximo. A piedade com o próximo é essa ternura, em certo sentido, que o Espírito Santo nos dá, que é tão importante na relação humana. Como é inquietante a figura do psicopata, né? A pessoa que não sente empatia pelos outros, zero empatia. O psicopata é isso, né? Essa frieza que é capaz de ver você sofrendo e ser cruel, e aquilo não lhe afeta ao mínimo. Isso é um psicopata, né? É muito perturbador alguém assim, que não conecta, que não transmite zero de calor humano, não é verdade? E pelo contrário, alguém que é mais caloroso, mais emotivo, fala, a gente se sente mais confortável com pessoas assim. O carinho da mãe, o carinho do pai, que nos abraça em certo sentido. É bom, claro, temos diferentes perfis emotivos, gente mais fleumática, gente mais sanguínea, gente mais, sei lá, né, emotiva em vários aspectos. Mas é bom pedir ao Senhor que nos dê um coração que saiba amar, um coração de carne. Dar-vos-ei, diz no profeta Ezequiel, dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus caminhos. O meu espírito, Espírito Santo, com o seu dom, o dom da piedade, que nos ensine. Às vezes a gente pode se sentir meio frio, meio distante e meio egoísta. E pode ser que seja verdade, né? Que a gente precise aprender a amar mais as pessoas. Foi marcante para mim a minha mudança aqui para Brasília. Eu venho de uma família mais não tão emotiva, sei lá, países germânicas, sei lá, que atribui a isso. Mas tanto meu pai como minha mãe não é que são pessoas assim que estão dando pulinhos de alegria com a cara. Conhece gente que é super uau, efusiva nas suas emoções. Não é muito o nosso perfil familiar, né? E às vezes isso me levava a desconfiar um pouco do meu coração. Eu falava, cara, será que eu gosto das pessoas? Será que eu amo as pessoas? Eu não sei, né? Às vezes eu sinto meio, encontra a pessoa, e aí, beleza, né? E não sabe, aqui, uau, que demais, fulaninha, que alegria te ver, né? Sei lá, não é que isso não me é tão espontâneo, digamos assim, né? Não vem tão... Mas foi legal, porque a despedida depois de 13 anos em Porto Alegre e aquela choradeira da parte das pessoas e da parte minha me surpreendendo, né, tipo, despedindo de fulano, dessas menininhas lá, não sei o quê, tudo me emocionou bastante, né, porque enfim, estava ali há 13 anos acompanhando a menininha lá, desde que ela tinha esse tamanho, agora já casou, tem filhos, então aquilo gerava um vínculo emocional, né, um carinho paternal, no caso de um sacerdote, muito intenso. Então, para mim foi uma coisa assim, foi um lavar a alma, como se diz, né? Falar, cara, eu gosto sim das pessoas, não vem com essa história não, porque, enfim, de uma minha maneira, cada um com o seu jeito, né? Mas eu fui vendo como Deus me dava aquilo, não sei, né? Pelo que caminhos da graça, ou pelo tempo, por razões humanas ou sobrenaturais, me senti muito conectado com aquelas pessoas, né? E aquilo me deu uma alegria. E é bom que a gente peça isso, outra vez, com diferentes perfis emocionais que tenhamos, mas que o Senhor nos ensine a gostar mesmo das pessoas, né? A sentir, a ter algo dessa ternura, dessa doçura de estar com os outros, de uma maneira como um bom pai, como um bom amigo, como Cristo. Miserior super turba, ele diz, compadeço-me da multidão, porque são como ovelhas sem pastor. E está ali com Lázaro, chora, porque vê Maria chorando, e os judeus comentam, vede como amava, porque ele chorou.
Ele se emocionou até as lágrimas diante da situação de Lázaro ter morrido e as irmãs estarem sofrendo, as irmãs que ele amava tanto, né? De fato, Jesus tem isso, um coração de carne. E quando a gente sinta que me falta isso, pedi ao Espírito Santo. Uma pessoa me contava que estava num jogo de futebol e um outro jogador lá do seu time começou a reclamar com ele de uma maneira um pouco injusta e aquilo foi ele indispondo de maneira bastante intensa. Os caras ficam reclamando aí, também faz tudo errado. Foi ficando com uma raiva que foi se alimentando, crescendo, né? E aí uma hora ele se deu conta que aquele processo não estava indo para um lugar legal, né? E ele pediu para o Espírito Santo. O Espírito Santo, me dá aí, me muda o meu sentimento, né? Muda aqui, controla a minha paixão, meu. E diz que na hora veio o cara reclamar pela 100ª vez de alguma coisa, e o que lhe saiu espontâneo foi abrir os braços, abrir um sorriso e deu um abraço no cara, o outro cara riu, né, daquele abraço, daquele acolhimento inesperado lá das suas críticas, e já mudou completamente o clima por uma coisa assim, bem direta do Espírito Santo. Não era o lógico, não era o natural agir daquela maneira, mas de repente entrou ali uma graça que virou 180 graus ali o sentimento, né? De ódio, raiva, rejeição, para um carinho, para um acolhimento alegre. O Espírito Santo é capaz de fazer isso. Vamos que a gente peça, muda o meu sentimento, essa coisa aqui que é amarga e azeda, dá a doçura da maneira como você ama as pessoas. Bonita uma frase do Papa no Evangelho Gaudium. Ganhamos plenitude quando derrubamos os muros e o coração se enche de rostos e de nomes. Interessante, né? O coração se enche de rostos e de nomes. Fulano e os nomes, eu vou, né? Tal pessoa e tô cheio de, aqui está cheio de gente que está no meu coração. Bonito isso daí, né? Pedir ao dono da piedade para que cresça em extensão a nossa capacidade de gostar das pessoas. Legal, conheço já me caiu bem, já simpatia, com qualquer pessoa me cai simpática, não sei, eu tenho essa coisa, né? Bom pedir isso ao Espírito Santo, em extensão e em profundidade ao mesmo tempo, que realmente as minhas amigas sejam muito significativas para mim, que eu me preocupe mesmo com aquilo, com aquela na cabeça, não ficar o tempo inteiro aqui no meu perfil, na rede social, na minha prova, no que eu vou jantar hoje. Cara, tudo bem, tem que pensar, ok, mas eu estou pensando naquela minha amiga que tem a prova amanhã, que ela me pediu para rezar, na outra cuja avó está no hospital, e aí me vem isso. Bonito ser assim. Vínculos fortes com as pessoas. Dona da Piedade está relacionado a isso, né? Na relação com o meu próximo. Algo para a gente pedir a Deus. E depois o Dom da Piedade com relação também a Deus, né? É que essa proximidade de Deus me desperte essa doçura. Eu achei interessante uma explicação que se dá no livro do Gênesis, quando diz que Deus endureceu o coração do faraó. E um comentarista dizia que pode parecer algo estranho, que Deus fez com que o faraó ficasse mais teimoso, se opondo à saída dos israelitas do Egito. Como é que Deus pode produzir o mal, né? Fazer com que uma pessoa haja mal? Parece estranho. E a explicação foi essa: olha, o barro e a manteiga, se você colocar eles perto do sol, exposto à luz do sol, o barro se enrijece, a manteiga se derrete. O sol é o mesmo, mas a reação, o resultado dos dois é muito diferente. Então, quando a pessoa morre, ela se encontra sempre com Deus. Agora, é muito diferente a atitude do santo e a atitude do pecador condenado, né? O Deus é o mesmo, mas a presença de Deus desperta atitudes completamente diferentes. De rejeição, de ódio, de não quero, não vou pedir perdão, não estou arrependido não quero. E a de ternura e apoiar-se na misericórdia de Deus, a atitude das pessoas que se salvam, né? A alegria de estar junto a Deus. Não a raiva de querer enxergar a verdade acerca da minha vida, que é o que provoca aqueles que estão distantes, que não querem ver a verdade, né? Não querem enxergar as coisas. O que muda é a minha atitude. A presença de Deus é a mesma, a bondade de Deus é o mesmo, é só o seu amor por mim. Mas a minha disposição vai fazer um efeito completamente diferente. E é interessante, né? A missa é a mesma que eu assisto, que eu celebro, no caso, vocês assistem. Não sei, que celebrava São Felipe Neri, ou Cura d'Ars, uma Santa Catarina de Sena, uma Santa Teresinha. É o mesmo Cristo que está lá, que a gente recebe na comunhão. Agora a gente vai receber de formas muito diferentes, de acordo com a disposição de cada um. O Dom da Piedade atua aí,
fazendo com que eu me alimente daquilo, que eu goste daquilo, que aquilo produza em mim, inclusive, um certo prazer, uma alegria, né? A alegria de estar junto a Deus, a alegria de me sentir perto de Deus. São José Maria escreve em Aqueles que Passam: o Deus da nossa fé não é um ser longínquo que contemple com indiferença a sorte dos homens, seus anseios, suas lutas, suas angústias. É um Pai que ama seus filhos, até o extremo de lhes enviar o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nos atrai a si mediante a ação do Espírito Santo, que habita em nossos corações. Deus está querendo nos puxar, o seu amor nos puxa. Ele mesmo, São José Maria, teve esse episódio muito marcante na vida dele, em 1931, nas vésperas da estourar a Guerra Civil Espanhola. Já o caos social imperava, o rei tinha se autoexilado da Espanha, tinha se proclamado a Segunda República Espanhola, começou uma moda de pôr fogo em igreja, em convento, estava o caos, né? E ali ele teve aquela que foi a sua oração mais elevada. Ele estava num bondinho, começou a ler o jornal, mas não foi muito longe, porque ele libera essas duas palavras, que veio mais que palavras, o sentimento, a convicção do amor paternal de Deus por ele. E depois ele saiu, abandonou aquele bondinho, ia na rua 1h30 andando como que bêbado, 2 horas, não sabia, nem soube quanto tempo passou, e só dizia: Abba, Pater, Abba, meu pai, meu pauzinho, Abba, Pater. Abba, isso é o diminutivo, o pai, maneira carinhosa dos judeus se referirem ao seu pai, né? Abba, meu pai, meu papai, uma coisa assim, né? E como que bêbado daquela realidade, daquele sentimento, daquela saber-se muito amado por Deus, que é um pai que está perto dele, como um pai amoroso que o protege. E é interessante que Deus escolheu esse momento em que ele praticamente não tinha nenhum apoio humano, estava tudo desmoronando à sua volta, para ele segurar e dizer: eu estou contigo, isso é o que importa. Você pode ficar feliz, pode ficar tranquilo. E a partir daí, São José Maria alimentou toda a sua vida ancorada, apoiada nessa verdade. Essa é a verdade fundamental, ele dizia, que Deus é nosso Pai. E assim a gente pode ir pela vida tranquilo, sabe? Sem essa ansiedade, o que vai acontecer? Olha, Deus está no comando, Deus é meu Pai, Deus é todo-poderoso. E pronto, eu posso viver feliz e me sentir livre diante dos perigos e dos riscos e dos problemas. Piedade, né? Piedade resolve qualquer problema. São Paulo escreve a Timóteo: o exercício corporal, até hoje no almoço a gente falava sobre leitura, sintetizador de leitura. Em português não está muito bom esses programas que pegam um texto e geram um áudio. Mas alguém, o Padre Marcelo, dizia: não, eu escuto, o inglês já está bastante bom. Eu me lembrei de uma vez que estava escutando uma carta do prelado do Opus Dei, no carro dirigindo e escutando lá a leitura sintetizada, né? O programa ela estava lendo. E uma hora falando, não sei o que, ele falou: 1 tonelada métrica, 4. 1 tonelada métrica. Aí eu fui ver a 1 Timóteo 4, né? PM, tonelada métrica. O que significa 1 tonelada métrica? Não tem o menor sentido, né? Mas ele interpretou dessa maneira: 1 tonelada métrica. Mas aqui é 1 tonelada métrica 4, 1 Timóteo 4. O exercício corporal é de alguma utilidade, mas a piedade é remédio para tudo, pois tem a promessa da vida presente e da futura. O exercício corporal, hoje em dia até eu escutava algum bispo dizer isso: olha, se tivesse uma panaceia que é remédio para tudo, é exercício físico. Qualquer coisa, exercício físico melhora, né? Diminui chance de câncer, diminui chance de demência. É como que a grande panaceia, o grande remédio assim, que a gente tem para qualquer coisa praticamente é exercício físico hoje em dia, né? Enfim, é muito bom. E São Paulo fala: esse exercício já ajuda, pois aí a piedade é remédio para tudo mesmo, porque o exercício serve para o corpo, a piedade serve também para a alma. Tá bem? Então, uma boa oração, ser uma pessoa piedosa, que reza, que sabe confiar em Deus, essa pessoa, sabe, exorcizou praticamente todos os demônios da sua vida, resolveu todos os problemas psicológicos. Se uma pessoa tem uma vida de oração profunda, ela sente essa proximidade com Deus, calorosa, né? Deus que é um Pai que está do seu lado. E é bonito ver as pessoas desenvolvendo e crescendo nisso, na base das práticas de piedade, a gente chama assim, né? Vida de oração, leitura, são práticas de piedade. A gente pratica a piedade, a gente cresce na piedade. E ao longo do tempo, a pessoa vai ganhando gosto naquilo e comunga com fervor e vai rezar o terço, e realmente é um encontro com Nossa Senhora que lhe alimenta, que lhe dá um up ali, pô, tipo, Nossa Senhora, agora rezei meu terço e vou agora fazer minha oração mental, e aquilo me levanta. É realmente algo que, mesmo assim,
psicologicamente me alimenta, né? A piedade tem prazer de estar perto de Deus, porque eu me sinto o amor, toco, experimento esse amor dele por mim de uma maneira muito próxima. Isso é a pessoa piedosa. E esse é o dom da piedade que vale a pena que a gente peça ao Espírito Santo, que nos faça mais piedosos, que nos dê mais esse carinho, de querer estar junto a Deus. Nossa Senhora é a pessoa mais piedosa, o ser humano, a criatura mais piedosa é Nossa Senhora. Inclusive a gente diz Nossa Senhora da Piedade, que é um sinônimo de Nossa Senhora das Dores, a festa de Nossa Senhora das Dores, ou Nossa Senhora da Piedade, uma tradição portuguesa antiga, muito presente também no Brasil, que é essa imagem de Nossa Senhora junto à cruz, a piedade, essa sensibilidade da mãe junto ao filho, morrendo por amor. Nossa Senhora da Piedade, né? Que ao mesmo tempo se compadece de Jesus e se compadece também de nós. Nos olha nas nossas dificuldades e quer nos ajudar. E ela nós terminamos pedindo que esteja sempre ao nosso lado também, para nos reconfortar, nos ensinar a olhar com olhos novos, quem sabe, a Cristo que se entrega por amor a nós na cruz, e olhar também com olhos renovados e no interesse e carinho às pessoas à nossa volta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.